Que vamos. Bom, meu povo, oficialmente shalom para todos. Muito bom estar aqui de novo, né, nessa escola maravilhosa que cada dia tem assim até nos surpreendido com o nível de informação do céu que Deus tem nos proporcionado. Deus tem usado esses homens e mulheres de Deus para aqui nos instruir, utilizando aí o dom de mestre, o qual Deus nos concedeu. Eu sou o menor dos profetas e hoje estou aqui para falar sobre algo forte, algo que eu acredito que a maioria hoje não entende ao certo o que é, o perigo que é. Aliás, a coisa está cada dia caminhando para aumentar mais e mais esse tipo de ação, mediante a maldade que tem crescido, aumentado e, por conseguinte, o amor de muitos, o qual a profecia já diz, se esfriará. E assim sendo, se o amor se esfria, imagina o quanto que o quebrar da honra, do código de honra, não vai acontecer. Eu digo isso por quê? Porque, queridos, o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar a amar como Cristo. Amar como Cristo. E eu, ontem até estava ministrando na igreja, o qual eu pastoreio aqui em Caratinga, e eu estava falando para o povo se eles entendem a diferença, se eles entendem realmente o que é amar. Veja que o assunto não é esse, é desonra, mas eu estou dizendo isso porque, queridos, a honra não chega nem aos pés do que é o poder, do que é a potência do amor. E o alinhamento em Deus que estamos quando amamos. E quando falamos sobre isso, eu estava dizendo para o povo, olha, eu acho até que as igrejas hoje, elas pregam muito pouco sobre o assunto amor. Aliás, muito pouco assim, nas igrejas que visitei, onde passei, eu vi muito raramente falar sobre amor. Eu acredito que é porque eles pensam que é um assunto já bem disseminado, já é um assunto bem entendido. E eu estava passando para o povo ontem, se formos pegar a palavra da primeira carta de João, quando diz que aquele que ama, esse está ligado em Deus. Ou aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu perguntei, você já parou para pensar que sua salvação pode estar em xeque, levando em conta que você nunca nasceu de novo? Por não saber o que é amor verdadeiro e qual é a sua função, ou qual é o caminho que o seu espírito te leva quando você nasce de novo, que é o caminho do amar. E eu expliquei para eles, eu coloquei os 3 degraus até chegar lá, que é gostar. Eu levei-os a pensar se eles sabem o que é gostar e que talvez a pessoa que está perto de você, até mesmo esposo, marido, esposa, simplesmente gosta dele. Gostar é um jogo de interesse. É como eu gostar é como é como um gosto por um veículo que eu gosto dele porque me supre a minha necessidade. É como um gosto por uma comida. Eu gosto e pago por ela porque é, ela me dá uma boa experiência palativa e ela aumenta a minha serotonina, me trazendo muita saciedade, muita alegria. Isso é gostar. E talvez nós estamos aí com pessoas relacionando, tendo a nossa família, tendo a nossa esposa, porque gostamos dela e não queremos perder aquilo que ela nos proporciona, o bem-estar, o cuidado, a companhia, o que ela te presta em casa de serviço. Ontem eu peguei pesado, eu falei de um assunto polêmico e difícil. Então, muitos hoje podem gostar, por exemplo, eu amo meu irmão. Será que ama?
Ou será que você gosta porque ele te é uma boa companhia, porque ele te apoia espiritualmente, sempre dá uma palavra para você, sempre te recebe bem na igreja, bate papo com você, te ouve? Talvez está confundindo amar com gostar. Tanto que há essa gama de rixa e picuinha na igreja e brigaiada na igreja. Porque aquele que não te supre essas necessidades ou esse perfil de pessoas para estar próximo de você, você não está ou não o ama. Não, talvez os outros também você não ama, você só gosta, porque ele te supre uma necessidade. Gostar remete a gosto, gosto remete a suprimento de necessidades, ou de desejos, ou de gostos. Aí depois de gostar, vem o honrar. Eu levei o povo a pensar: será que um filho que está ali, quando o pai, a mãe, está no final da vida, ele está inválido, o pai não faz nem as necessidades básicas mais sem a ajuda dele, e o filho vai, cuida com todo carinho, com todo afeto, com todo amor, com toda atenção? Será que ele está expressando amor? Será que ele está expressando amor ou honra? Porque aquele pai conquistou esse mérito. Então eu levei eles a pensar que depois disso que vem o amor. E o amor que segundo a Bíblia Sagrada, é aquele que Cristo manifestou com pessoas que não tinham nada para oferecer para ele, que o ser humano não tem porque ele é Deus, e também se doar por pessoas que estavam humilhando ele, que estavam dando as costas para ele, que estavam maltratando, o chincalhando, o seu desejo por nós, que é vivermos segundo a sua vontade, com os nossos pecados, nossos delitos, muitos de nós falando mal dele, falando mal até de Deus, e ele foi e se entregou por nós. Isso é amar. Amar remete a você expressar amor, fazer algo sempre quando necessita, fazer algo por alguém que não tem nada para te oferecer, e o outro grau maior, que é por aquela pessoa que você sabe que está pronto a te atacar. Então, eu estou fazendo essa introdução para você. Coloque para mim, pastor Wesley, esse primeiro slide. Para você entender, ou começar a entender o que a gente vai estar falando aqui. Tenho muita preocupação se a igreja, se os líderes desse Brasil afora, desse mundo afora, estão realmente sabendo o que é desonra, porque muitos vivendo nessa atmosfera e ainda querendo dizer que já chegou na terceira etapa, que é a mais alta, que é a essência de Deus, que é o amor, se não tem nem código de honra. Hein, pessoal? Então, se você... Claro, para você entender sobre desonra, eu preciso passar para você a definição de honra. A desonra é o contrário disso, ou é a quebra desse princípio. Passa para mim, pastor Wesley. Então, nós temos aí, para a gente trabalhar hoje, esse texto base, que é Provérbios 18:3, que diz: vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Então, esse texto está falando que a antessala da vergonha, de sermos envergonhados mediante os nossos desejos, sonhos, projetos, ideais e almejos de vida, a antessala disso, da vergonha, é a desonra. Então, queridos, nessa aula nós vamos analisar o quanto nós devemos, e é algo também que eu estou batendo firme com o meu povo, com o povo de Deus que ele me confiou para pastorear, para que o povo de Deus eleve o seu nível de cura. Porque não é, eu já disse, e repito, não é uma aula de confronto que vai
fazer com que você esteja livre de cometer esse mal. Eu acredito que para você estar livre dessa atmosfera, desse sentimento, dessa atitude tão terrível que é a desonra, você precisa elevar o seu nível de cura entre todas as ferramentas que Deus nos dá através das ministrações que recebemos, de cura da alma, do entendimento disso, mas também das situações da vida que nos leva a elevar esse nível de cura e de entendimento. Porque eu vi André Valadão hoje, não foi André Valadão, foi um vídeo que me mandaram, que a pessoa disse, quem foi ferido na igreja? Eu. E eu pergunto para você, quem é que traz cura para você? A pessoa falou, Deus. Sim, querido, Deus traz cura. Mas Deus traz cura também através de pessoas. Da mesma maneira que o diabo usa pessoas para nos ferir, Deus usa pessoas para nos curar. Quem é ferido se torna um soldado dos principados, apostos ao seu comando, ser usados para nos depreciar, para nos ferir. Mas o curado, guarde isso, querido, o curado, ele tem o propósito da parte de Deus, um chamamento da parte de Deus, para ser instrumento de cura, assim como o diabo, os principados das trevas, arregimentam pessoas para nos ferir. Então, eu estou dizendo isso porque hoje em dia, o agir das pessoas que são feridas é reclusar-se, recuar-se, isolar-se. E como diz a palavra, que aquele que se isola insurge contra toda a sabedoria. E não entende ele que não é se isolando que você vai ser curado. É continuando, insistindo em se relacionar. Porque Deus, ele, assim como o inimigo usa os seus feridos, que acham sua alma fragmentada, o fragmento lá no passado, para que ele pegue ali e faça daquele fragmento como se fosse uma antena receptora, para poder trazer frequências que o leva a agir sem querer, sem pensar. Tanto que, quantas vezes eu e você, quando fizemos algo, nós colocamos a mão na cabeça e falamos assim, eu não fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. E é assim que funcionam os fragmentos do passado. Então, não tem essa de se isolando, fugindo, vivendo na igreja tradicional, Cristo em casa. Deus sim, igreja não, com esse conceito diabólico, que a gente vai ser curado. Não, mas é continuando junto com pessoas, porque da mesma maneira Deus age. Aliás, da mesma maneira Deus age, não. O diabo que imita Deus, porque essa é a maneira de Deus. Amém? Então, nessa aula, nós vamos ver que nós devemos cuidar, elevar o nosso nível de cura, porque você vai ver o perigo da desonra aqui nessa aula. Então, passa para o próximo slide para vermos o conceito de honra, primeiro, para que você entenda desonra. Então, nós achamos duas definições para honra. A primeira não é a que hoje a gente precisa. Porque a primeira é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, né? Honrosa, que permite essa pessoa gozar de um bom conceito junto à sociedade. Ou seja, essa definição é um conceito pessoal, ou seja, você é uma pessoa de honra, ou você é uma pessoa honrosa. Então, você tem um princípio, você tem princípios de ética, de conduta, de coragem, de virtude, que te dá essa definição, uma pessoa da honra, uma pessoa honrosa. Mas, quando diz respeito de você para com o outro, aí que eu pego a definição número 2, que é o que nós precisamos hoje. Definição número 2 é um reconhecimento. Olha, pessoal, grave isso.
Você está anotando, embora você recebe o material aí do resumo. Mas olha aí, ó, é um reconhecimento, uma consideração, ou também respeito, seguido de uma retribuição, ou um desejo, como se fosse uma dívida de retribuir ao longo da sua vida a essa pessoa, né? Essa pessoa que foi significativa em sua vida, né? Ou em sua comunidade. Às vezes ela não foi significativa na sua vida, mas ela foi no país, como os guerreiros que nos defendem, os soldados, o exército que nos defende. Talvez ela não fez diretamente por você, mas fazendo por uma comunidade, ele está fazendo por você. Então, é esse reconhecimento, essa consideração, respeito, essa retribuição a essa pessoa tão significativa na sua vida ou na sua comunidade, o qual se distingue por seus dotes, caráter, hierarquia familiar ou hierarquia espiritual. Quem entendeu esse conceito aí, diga amém, vocês estão aí. Beleza? Então é isso, honra é isso. Entendemos sobre honra. Nós precisamos entender sobre honra para saber sobre desonra. Porque você entendendo que é um reconhecimento, uma consideração, um respeito, uma retribuição, né, que você deve àquela pessoa significativa na sua vida, você entende que desonra é você quebrar isso. É você andar contrário a isso aí. Amém, pessoal? Então, hoje nós vamos ver algumas coisas. Ó, já de antemão, eu quero dizer para você que essa aula hoje não é aquela aula extensa, porque é um assunto muito sucinto, muito direto, né? É um tema pautado em uma palavra só, o qual é fácil de destrinchar, definir, para que a gente possa estar aí encerrando a aula de hoje. Mas a primeira coisa que você precisa saber, qual é o principado que atua na desonra? Passa, pastor Wesley. Então, pode passar o slide. A desonra, queridos, é uma ação direta do principado de Leviatã. Pastor Wesley? Oi, oi. Pastor Wesley? Deve estar resolvendo algum problema. Então, a desonra é uma ação e uma influência de Leviatã na nossa vida. Todos nós sabemos que Leviatã é aquele principado do orgulho, da soberba, né? Tão citado em Jó. Olha para você ver em Provérbios, capítulo 11, verso 2, que mostra que é uma ação de Leviatã. Quando vem a soberba, aí está dizendo, quando vem Leviatã, vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Tem humilde aí, diga amém. Aleluia. Mas, queridos, eu preciso que você entenda. Tudo bem, Leviatã é aquele principado atuante no finalzinho, do meio para o final de fevereiro para início de março. Mas eu preciso que você entenda que não é só a pessoa que nasce nesse tempo, nesse mês, que sofre com a atuação de Leviatã, assim como os outros principados dos meses. Também tem estruturas da vida, ou coisas, situações, estruturas familiares, estruturas ao seu redor, que às vezes contribuem para que Leviatã possa ser o principado mais forte e atuante de sua vida. Por exemplo, vou citar aqui para vocês, pessoas que viveram uma infância, grave, sempre infância e adolescência, sempre infância e adolescência, que é pré-adolescência e adolescência, que é a fase em que a nossa alma, nossa personalidade, nossa persona está sendo formada, está ali naquela parte mais sensível, assim, entre eu sou o quê? Eu sou uma criança, eu sou um adulto, e que vem as mudanças hormonais,
e aquela coisa tão assim científica, mas que daqui do cérebro, da mente, sistema nervoso, forma estruturas na alma. Então, a pessoa ali na sua fase de pré-adolescência, adolescência, para a juventude, que sofre muita humilhação, grave isso, que passa por muita situação de humilhação, por exemplo, fome, fome ou necessidades básicas não supridas, o qual leva ela a muitas humilhações na escola, quando ela não tem ali, muitas vezes, o sapato conforme os seus coleguinhas usam, a mochila conforme seus coleguinhas usam o mais barato, que é o que a mãe pode comprar. E aí começa aquela atmosfera de bullying, de humilhação, né? Talvez também humilhação dentro de casa, palavra depreciativa, lançada por pais, e junta talvez essa com aquela, e vai juntando. Ah, meu querido, essa pessoa ela tem ao longo da sua vida uma probabilidade muito grande de cair nas garras de Leviatã para atuar na desonra. E olha, e principalmente, viu? Principalmente quando essa pessoa cresce e na idade adulta ela fala assim, eu vou enriquecer, vou ficar rico, porque ela está com uma motivação que não é espiritual, que não é bíblica. Eu vou ficar rico porque ninguém mais vai me humilhar, ou ninguém mais vai me depreciar. Ah, meu irmão, quando chega nessa parte e ele fala isso e consegue ser aquele empresário, aquela pessoa, não precisa nem ser tão rica assim não, mas ser mais ou menos bem de vida, melhorzinho de vida do que a maior parte da população, da sociedade no qual ele vive, ah, meu querido, vai ter uma dificuldade muito grande de submeter-se à liderança, ou de honrar a liderança, ou de honrar pessoas, pessoas que merecem honra, como a Bíblia diz. Olha, fique reparando na igreja, para você ver pessoas assim, jovens, ovelhas, que são aquelas pessoas assim, sabe, extrovertidas demais com o pastor, brincalhona demais. Não é que não pode brincar, irmão, mas tem pessoas que elas levam para esse lado justamente assim, para passar para o pastor que ele não é melhor do que ele, sabe? E não é mesmo, mas nós estamos falando de hierarquia espiritual. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmã que tem dificuldade de chamar o pastor de pastor, o apóstolo de apóstolo? Eu tenho alguns, sabe? Que chama a gente pelo nome. Ô, Fernando! Ô, Wesley! Sabe? Irmão, não que eu ligue com isso, é o meu nome mesmo. E serei chamado por esse nome. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem essa dificuldade, sabe? Por exemplo, olha para você ver, a gente tem aqui o conselho de pastores, assim como, né, na sua cidade deve ter, que é o ajuntamento de pastores, reunião de pastores para orar pela cidade, para entrar em comunhão, aquela coisa toda. E o presidente sempre fala assim, olha, nós estamos aqui entre irmãos, entre colegas, que estão no mesmo barco, que são como... Então, pode chamar cada um de seu próprio nome, não precisa ficar negócio de formalidade de pastor, não. Ô, irmãos, a grande maioria consegue, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu tenho um temor sobre isso, sobre essa questão pastoral, o respeito que tenho por esse povo que tem que amar muito a Jesus mesmo. Por isso que Jesus fala assim para Pedro, tu me amas, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, eu não consigo. Então, essas pessoas que sofrem muita humilhação na infância, e principalmente quando chega assim, a sua idade, fala assim, não, eu vou enriquecer, mas né, eu vou enriquecer que é o problema, porque Deus tem prosperidade para todos. Mas é a motivação, vou enriquecer porque ninguém mais pisa em mim. Não vou permitir mais isso, sabe? Ou seja, ninguém vai mostrar para mim mais que está acima de mim em questão de hierarquia. Ou seja,
só que não é uma acima, é um código chamado honra, que às vezes a pessoa perde de acordo com esse nível de ferida do seu passado. Amém? Então, o segundo ponto que eu quero passar para vocês hoje. Pode passar, pastor Wesley. Grave isso, irmãos. Grave o perigo disso. A desonra é o que estrutura a casa da servidão. Digamos, os materiais, né? Vamos assim comparar. A matéria-prima que ergue a estrutura da casa da servidão. Vocês já devem ter lido, não vou pedir para vocês abrirem aí, que vocês já conhecem, está aí em Gênesis capítulo 24, versos, capítulo 9 ao 24 ao 27, o qual tinha um homem que era tão digno de honra, que ele, em meio a toda a humanidade existente naquele tempo, esse homem, ele foi chamado por Deus para não serem consumidos pelo dilúvio naquele tempo. Ou seja, ele e sua família, por causa de tamanha honra que esse homem era digno. Nós estamos falando de Noé. E vocês sabem transcorrer, o dilúvio acontece, a humanidade é destruída, conforme nem Deus nem a terra suportava mais aquele povo, principalmente aqueles homens formados pela conjunção de anjos caídos e mulheres, que eram os gigantes. A terra já não aguentava mais aquilo, não dava conta, porque aqueles gigantes já estavam já devorando tudo que via pela frente, até pessoas. Tá, ok? Agora, a palavra de Deus fala que depois disso, Noé, ele começa a atuar na área de plantação, ele planta uma vinha. A palavra de Deus diz que ele... Irmãos, olha, não é aqui um curso de teologia para que muitos colocarem aqui por quê e não por quê, que às vezes não está explícito na Bíblia, mas não me pergunte por que Noé bebeu, se foi realmente alguma coisa pensada, se ele estava ali, como alguns dizem, ele estava ali meio que com a alma meio sufocada com aquele tanto de tempo dentro da arca. Uns defendem assim, outros defendem que talvez ele não começou a tomar, mas fazia um vinho como um suco de uva de hoje, esse suco de uva que nós tomamos de pura uva, a maioria serve na ceia, e algum da safra fermentou. Queridos, não sei dizer. Mas eu sei que esse Noé, ele foi bebendo, foi tomando, talvez experimentando sua produção, não sei, seja lá qual for a linha de pensamento, mas eu sei que a Bíblia diz que ele se embriagou. Todos conhecem esse texto. Se embriagou, ficou lá daquele jeito, né? Chapadão, doidão, arrumou lá uma risaiada. Você sabe como é que é essa coisa, principalmente com o vinho, que o vinho atua muito assim, deixando eufórico, deixando muito alegre. E por ali ele ficou e foi arrancando a roupa, talvez por calor, talvez sem já entendimento, porque a palavra de Deus ela diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Com pouca, esse Noé, esse homem tão honrado, ele aparece bêbado e nu. A Bíblia diz que o seu filho Cã chega até ele, vê a sua nudez e faz zombaria, começa a zombar daquela situação. Ah, querido, a desonra entrou. Meu irmão, abro parênteses aqui para você pôr a pensar, porque antibíblico nós não podemos atuar, mas
o extra bíblico, que é botar a sua mente para pensar além do que ali está escrito, você pode. Você já parou para pensar o porquê que esse Cã fez isso? Será que foi pela mesma síndrome da questão de síndrome de Caim, no que diz respeito a um outro ponto de vista, mas no que diz respeito ao ciúme de irmãos? Será que esse Cã, ele também estava ali sofrendo as coisas que os 10 filhos, né, os 9, melhor dizendo, né, filhos de Jacó, estavam vivendo naquele momento, os 10 filhos, melhor dizendo, que era vendo um filho com melhor comportamento e assim sendo aceito, porque até com Caim Deus disse: olha, meu querido filho, se você proceder bem, por acaso, se você não vai ser aceito, então faça direito que você vai ser reconhecido, você vai ser aceito. Reconheça, como um pastor ministrou num retiro nosso, assuma seus BO, né? Porque a inferioridade, irmãos, a inferioridade é um sentimento que chega formando uma coisa terrível, que é a dificuldade de assumir erros. Porque ele já se sente tão inferior, que para ele assumir erros é como estar se inferiorizando mais ainda. Só que no reino espiritual não é assim. Assumir erros demanda aos olhos de Deus, a visão de Deus, uma elevação e não uma degradação de valores. Porque a palavra de Deus diz que antes da honra vem a humildade. Então, não sei, estou pondo você aí a pensar comigo, a raciocinar comigo. Esse Cã, talvez, será que não estava nesses comportamentos já antes, sem assumir erros, colocando a culpa nos irmãos que estão sendo mais honrados, ou em seu pai que está dando honra a quem honra, segundo a palavra? Porque há um pilar do reino de Deus que, se toda pessoa analisasse sobre ele, que é justiça. Deus não opera na injustiça. É um dos pilares do reino, quando diz, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se todo mundo entendesse isso desde cedo. Foi o que Deus tentou passar para Caim naquele dia, quando matou Abel. Olha, o pecado bate a porta, jaz a porta, mas compete a você dominar. Se por acaso você fazer certo, fazer direitinho, você não vai ser aceito, você não vai ser reconhecido, você não vai ser honrado. A quem honra, honra, mas a quem desonra, desonra. E acaba formando a estrutura da casa da servidão, porque agora, voltando para Cã, ele foi lá, zombou, né? Falou lá para os seus irmãos: pai tá lá, bebeu todas, tomou todas. E os irmãos foram aqui, todo aquele temor e respeito. Pegou aquele cobertor de costas, né? Aquilo que iria cobri-lo, tampá-lo, de costas, foi andando de costas, até chegou seu pai, jogou ali aquela manta, aquela coberta, jogou de costas sem ver, tampou-o, agora já tampado, virou a ele, pegou nos seus braços, levou-o para casa, o deitou até que passasse aquele efeito. Meu amigo, minha amiga, quando Noé descobriu o que aconteceu, aí o que a Bíblia narra aí em 9, 20, 24 em diante, Noé despertou do seu vinho e soube que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã. Ó a cerne da situação aí. Servo de servos. Misericórdia. Você entendeu o texto? Olha como a desonra estrutura a casa da servidão.
Sobre Cã, que automaticamente a maldição já foi lançada já para o seu filho Canaã, o qual vocês sabem bem quem formou aqueles cananeus, o qual foi a pedra de tropeço de Israel que tomou a terra, ocupou-a, e aí depois aquela terra toda ficou ali tomada pelos cananeus e seus pecados horrendos que cada um cometia, a ponto de serem ali dizimados, destruídos. Olha o que a Bíblia fala, olha o que Noé diz a ele, ó. Amaldiçoado seja Canaã e servo dos servos. Ó, ele vos será para seus irmãos. Meu Deus, não é nem servo dos seus irmãos que ele amaldiçoou, mas servo dos servos. Misericórdia. E aí, Noé abençoou seus outros filhos. Ó, largado seja Jafé, abençoado seja o Deus de Sem, e aquela coisa toda. E assim como foi profetizado e lançado por Noé, assim vocês sabem transcorrer da história, né? De trás para frente, de frente para trás. Assim sucedeu. Queridos, as pessoas não entendem o perigo disso. Não entendem. Teve um tempo atrás que Deus até me corrigiu, até numa questão. Eu, quando vivi minhas lutas assim financeiras básicas aí da minha vida, lutas ferrenhas, eu ficava umas falas tão sem proveito, murmuradoras, murmuradoras. E uma das coisas que vira e mexe eu falava era: você vai ver aí, os pastores vagabundos, esse fulano de tal, apóstolo não sei das quantas, bispo não sei de quê, aí com a vida toda errada, pregando um evangelho todo errado, né? Fazendo até as coisas escabrosas aí, não passa a luta financeira, tem seus templos prósperos aí, próprios, cheio de detalhes, rico disso, aquilo. Meu querido, Deus levantou uma pessoa de outro lugar para me ligar e falar assim: não faça mais isso. Não faça mais isso. Independente deles fazerem ou não fazerem, não toque no nome deles, deixe que eu toco. Não entre nessa área, essa área é minha. Estou dizendo que você, que é profeta, não pode denunciar o pecado, né, no meio do sacerdotal. Mas, querido, pregue, fale o que está acontecendo, mas não arrisque citar nomes, porque pode ter alguma honra que aquela pessoa mereça, e a gente pode estar caindo aí na estrutura da casa da servidão. E eu até faço um apelo a você hoje: se você foi mapeado e não pensou para esse lado porque você, né, pensava que estava tudo bem, que não tinha perigo algum, levando em conta que aquela pessoa está toda errada mesmo, está fazendo isso, está aquilo. Mas eu aconselho a você a fazer uma techuvá e pedir perdão por isso, porque Deus mandou uma pessoa de outra cidade me ligar para falar para não fazer mais isso. Aquela foi a última vez que eu a fiz. Amém, gente? Vocês estão aí? Então, próximo ponto aí. Isso. Queridos, esse é o dos mais perigosos. A desonra é a estrutura de sepultura. Ou seja, assim como é os tijolos, como é a matéria-prima que forma a casa da servidão, a desonra também é a estrutura de sepultura. Vocês também conhecem esse texto, está aí em Números 16, 20 ao 33. Você está com Bíblia, quer abrir, pode abrir, fica à vontade. Eu não coloquei aqui no slide porque é um texto grande e fica muito
muita informação e acaba não passando tudo. Mas se você quiser abrir aí a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 16, verso 20 ao 33, mostra o desfecho daquela situação tão chata que se formou ali, sob a influência de Corá, Datã, Abirão. Ali, por eles, né, estarem próximos, serem parentes, aquele povo começou a questionar muito a liderança de Moisés e a sua intimidade com Deus, a sua unção diante de Deus. Mas a gota d'água foi o momento em que Moisés ali passou aqueles 40 dias, rapaz, no monte, falando com Deus tete a tete, face a face, aquela coisa tão íntima, tão poderosa, o qual foi liberado para ele, tabernáculo, o serviço do tabernáculo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, as roupas do sumo sacerdote, os levitas, né? E Moisés desce e dá toda aquelas instruções, é feito tudo conforme Deus mandou, e Arão é escolhido para ser o sumo sacerdote. Queridos, uma gama de pensamentos, de estruturas mentais foi formada naquele povo, o qual Corá, Datã, Abirão influenciou. Principalmente, né? Até hoje, se fosse hoje, chamaria de nepotismo. Ah, que isso, cara? Não, que história é essa? Moisés escolheu logo Arão para ser o sumo sacerdote? Ah, tem um trem errado aí, tem uma coisa errada. Começou essa estrutura de questionamento, de desonra, e uma desonra dupla. Porque, olha, queridos, tem pessoas que são dignas de honra por estrutura familiar, por defender nossa pátria, por ser aquela pessoa honrosa perto de nós, mas no que diz respeito à honra espiritual por unção, é duas desonras. Ele juntou duas desonras. A desonra àquele sacerdote que agora vivia em prol de levar os problemas, os pedidos, as situações do povo a Deus, espiar seus pecados, só cuidar do povo, aconselhar, cuidar do serviço do tabernáculo. Entrou a desonra com aquele homem e a desonra a Deus que o delegou, o escolheu, o ungiu. Ou seja, um questionar de que se foi Deus mesmo que o ungiu, que acaba tomando rumos até de blasfêmia. Ah, queridos, agora, nesse texto de Números capítulo 16, a Bíblia fala uma coisa tremenda. Deus fala assim, não dá, Moisés. Olha para você ver como que a coisa era pesada, era meticulosa naquele tempo. Deus falou para Moisés, Moisés, sai da frente. Esse povo já aliançou com sepultura. Uau, terrível, hein? Moisés, esse povo já está com vínculo com sepultura. Isso aqui nós trocando aqui na nossa reflexão, viu, pessoal? Não foi assim exatamente que foi dito, mas Deus falou assim, Moisés, simplesmente pega, sai aí da frente, afasta dessa galera toda aí, que eu vou fazer deles picadinho, carvãozinho, vou detonar, vou destruir todos, Moisés. Eu vou fazer de você, uma grande nação agora, vou pegar a partir de você para fazer uma nação. Aí vocês sabem bem, Moisés prostra com seu rosto em terra, porque Moisés era um homem muito humilde, muito manso, muito focado na sua missão e nos princípios. Moisés, não, Deus, não, Senhor. Todo esse povo pagar pelo pecado de um povo seleto? Não, Deus. Deus, que será que vai ficar sendo falado do Senhor? Eu não aceito. Pode falar de mim, Deus. Pode falar de mim à vontade. Pode falar de Arão. Olha para você ver. Moisés chegou a dizer assim, olha, eu não ligo. Eu sei que é pecado, mas eu não ligo. Vamos trocar em miúdos.
Mas falar do Senhor, para mim, não aceito. Porque o que os egípcios vão falar? O que os egípcios vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou eles de lá para matar eles no deserto. Então, o Senhor não faz isso. E vocês sabem bem, Deus se arrepende daquilo e ele só dá uma fala-chave para nós. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu estou falando aqui agora, estou dando aula, mas eu estou sentindo Deus falar tão tremendamente a nós aqui, nesse meu quarto de estúdio. Porque parece uma coisa muito óbvia talvez para mim, para você, que vive assistindo às aulas tão maravilhosas de libertação, com esses professores, como o apóstolo Éder, que é esse pai, esse mentor, esse instrutor, essa pessoa inspirada por Deus tão tremendamente. Só que o problema é que nossas igrejas, se você é pastor, líder de pastoreia um povo, está carregada desse tipo de estrutura de Leviatã que leva esse tipo de atitude. E te digo, pastorada espalhada pelo Brasil afora, todos tomados pelo pecado da desonra, e já formado estrutura de sepultura em várias áreas da vida dele, e ele sem saber por quê. E vou ainda mais além. E pessoas, não só pessoas que não foram mapeadas em libertação, mas muitos que até que já foram. Eu arrisco dizer isso, porque o Espírito de Deus me leva a crer dessa maneira. Aí vocês sabem bem, a fala de Deus foi, depois que Deus se arrependeu do fato de querer destruir todos, Deus disse, olha, afastem-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Meu irmão, foram muito poucas vezes que eu vi na Bíblia Deus fazer um pedido mas tão expressivo de taxativo, direto. Porque quando Deus fala assim direto, ou quando ele repete 2 vezes, pode saber que é porque ele tem uma seriedade muito grande. E assim como ele disse, Abraão, Abraão, expressões assim tão... Afastem-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Afastem-se. E a fala de Deus para nós hoje é: afaste desse tipo de atmosfera da desonra. Afaste-se. Porque o fim vocês já sabem. Moisés diz: se esse povo morrer de uma causa natural, ou de uma maneira corriqueira, que se vê sempre, em acidentes que se vê cotidianamente, eu não sou ungido de Deus. Mas, se esses filhos das trevas morrerem de uma forma extraordinária, que não se vê, dificilmente ou jamais se viu, ou foram engolidos pela sepultura, foram engolidos por Hades, pela terra, aí vão saber que Deus me ungiu e me escolheu. E vocês sabem bem, assim aconteceu. Queridos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado. Porque alguma área da vida da gente pode ter sido engolida pela terra e você pode estar aí ainda sem saber. Porque eu digo isso, irmãos, porque eu me deparei com a falta de uma chavezinha para virar e fiquei meses e anos atrás dessa chave. Por quê? Porque tal área estava em sepultura. E ali fui descobrir ao longo daquele tempo de busca, mas aquela coisa assim, ó, que a gente olha e parece que é assim, mas pode ser essa chave que precisa ser virada para que essa área da vida da gente seja resgatada pela mão daquele que dá vida e vida com abundância, que tira da atmosfera de sepultura, que arranca do mais profundo abismo e traz vida de novo. Aleluia!
Aleluia! E assim foi, queridos. Agora, é interessante algo que eu quero mostrar aqui para vocês, tratar com vocês, que é muito interessante. A sequência é uma coisa sequencial na Bíblia, isso. No capítulo 16, Deus mostra essa situação desse conchavo, dessa rebelião, desse ápice maior da desonra, que é desonrar seu líder espiritual e desonrar o nome de Deus. Moisés disse ao povo, por instrução de Deus, olha, pegue cada líder de tribo, pegue a varinha, o cajado, pega ali, escreva o nome ali naquele cajado, e eu vou levar diante de Deus. E aquela vara que no outro dia estiver florescida, é Deus que está mostrando quem realmente é escolhido de Deus. E assim Arão fez, escreveu ali na vara o nome, e segundo a palavra de Deus, sequencialmente, no 16 você vê os povo sendo destruído, Corá, Datã e Abirão. No capítulo 17 você vê Moisés mostrando ao povo, ali, revelando ao povo que foi a vara de Arão que floresceu, mostrando ao povo e que iria levar diante da arca do Senhor para que ficasse como memorial. E no verso de número 10 fala assim, para que o povo não cometa mais esse erro e morra. Viu como a desonra abre as portas de sepultura? Moisés vai ficar ali guardadinho perante o Senhor na arca dele, para que o povo não cometa mais esse erro e morra. Aí agora, no capítulo seguinte, 16 fala da rebelião, 17 mostra quem Deus escolheu fazendo a vara florescer, e no verso 18, Moisés dá as instruções do que iria acontecer com as ofertas e com os dízimos. Aí Moisés vira ao povo e diz assim, olha, vocês, sacerdotes, sumos sacerdotes, vocês são responsáveis de cuidar da oferta, fazer conforme eu ordenei, eu já mandei, né, no livro ali de Levítico, etc, e coisa e tal. Aí Moisés fala ao povo, o melhor das ofertas será para o alimento, será para que haja ali no meio dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para que eles sejam honrados, para que eles comam e se deleitem. E o interessante é que no verso de número 22, ele diz uma coisa, todos os dízimos eu dou à casa de Levi por herança perpétua. Uau! Uau! Moisés agora mostra uma maneira de destruir a estrutura de sepultura, cumprir código de honra. Já reparou que essa é uma das áreas que mais tem-se uma dificuldade de haver conversão? Até hoje as pessoas não entendem, ou não entendem, ou fingem que não entendem, colocam aí 1000 desculpas, inventam coisas. Esses dias mesmo tinha uma postando no Facebook, onde é que tem que fala de disso no Novo Testamento? Mostra para mim. Aí eu fui lá, coloquei logo 2, né? Eu tenho evitado correr de negócio de Facebook, de responder essas coisas, mas como ela queria saber os 2, eu sou um instrutor da palavra de Deus, eu não podia omitir. Coloquei logo 2 para ela, mas o povo procura, sabe por quê? Porque, queridos, precisa estar num elevado nível de cura para fugir. E para fugir, não, para não ser laçado dessa maneira, o Leviatã, para expressar desonra, ou para cumprir código de honra, tem que estar num nível muito bom de cura. Veja que quando a pessoa está com raivinha da igreja, ou do pastor, a primeira coisa que ela faz é o quê? Retém o dízimo. Retém o dízimo. Por quê? Esses dias a desculpa de uma jovem que chegou aqui conosco, na igreja, ela fala assim, é porque na igreja que eu congreguei antigamente, o pastor tinha uma empresa, um negócio,
e ele colocava os dízimos nos seus negócios. Cara, tá escrito aí, o dízimo é da casa de Levi. Aí uns falam assim, não, a Bíblia diz que é para que haja mantimento na sua casa, para que a gente dê cesta básica. Outra mentira, outra mentira. O dízimo é que haja mantimento, porque era isso que o povo antigamente precisava, se manter, comer, viver, era isso só. Então, os sacerdotes precisavam disso, já não tinha terras, não foi dado extensão de terra, a casa, né, a tribo de Levi. Então, para que eles comessem do melhor, vivessem do melhor perpetuamente, toda a linhagem de Levi, nunca faltasse nada para eles. Porque, fala a verdade, a gente quer saber de ter terra, não é que é pecado isso, ter muita terra, fazendas, mais terras e mais terras, o intuito de segurar o amanhã, de garantir o amanhã para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas Deus falou, não, para vocês, filhos de Levi, vocês vão comer dessas ofertas perpetuamente. E essa será a maneira dos seus filhos expressar honra para vocês. Aleluia! Então, tem essa, se o pastor põe no quê, na empresa, não sei o quê, não interessa, é dele. Pertence a ele. É a maneira que a sociedade tem para mostrar, pastor, o senhor não me cobra nada para ficar... Eu fui sair para ministrar uma pessoa, um mapeamento, esses dias, a gente fica lá 2, 3 horas, 4 horas, aí uma amiga de uma pastora que é intercessora comigo, perguntou assim, ela não tem entendimento, né, não é evangélica, ela perguntou assim, quanto que o pastor cobra por cada sessão, cada ministração dessa aí de clínica dele? Aí quando ela falou assim, eu baixei a cabeça e ri. Meu Deus. Claro que nada, gente. Parece e demonstraria e teria até toda a o aval para diante do povo para dizer assim, pode cobrar, porque é um atendimento, é igual atendimento de psicólogo, disso, daquilo. Mas não, cara, tudo diz respeito à minha parte de honra, para honrar o meu Deus, que me deu essa incumbência, mesmo eu não tendo nenhum atributo para isso. E isso é amar, como eu disse o conceito no início do nosso estudo. Mas é claro, por isso que Deus dá a parte dos filhos, que é honrar. Irmão, não se engane sobre essa questão de sepultura, que a Bíblia diz, honre pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É aplicada ao pai espiritual, sim, que às vezes se torna a referência paterna que ele tem na terra mesmo, que o pai morre, a mãe morre. É a maneira que Deus teve para cuidar desse levita e para que essa pessoa agora destrua a casa da servidão e destrua a sepultura na vida dele. Aleluia! Porque a gente vê aí, por exemplo, já ao contrário agora, a gente vê em contrapartida. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Ruth tinha que continuar com Noemi? Ela tinha obrigação disso? Fala para mim. Ai, o marido dela morre. A outra órfã, o marido dela morre. E elas eram moabitas, irmãos. Eram moabitas. Só que em Ruth havia um princípio de honra dentro dela. Porque se você ler no capítulo 1 de Ruth, Noemi fala assim, minhas filhas, não tenho mais nada para você, não posso ter filho. E se eu tivesse capacidade, se tivesse aqui no meu ventre, você ia esperar ele se tornar homem para eu dar para vocês em casamento? Então, tenho nada mais para vocês, não, minhas filhas. Essa parte de minhas filhas conota que Ruth era tratada com um carinho de filha que talvez nem a mãe dela tratava, por ser moabita, não ser uma judia, uma israelita, uma hebreia. Talvez nem a mãe dela tratava ela do jeito que Noemi tratava, com aquele carinho, com aquele amor.
com aquele cuidado. Ela dizia, minhas filhas, ó, mete o pé, vamos dizer, na sua cidade aí, dá a linha na pipa, pode ficar por aí mesmo. Aliás, ela dizia assim, é melhor até você ficar mesmo que você andar com uma pessoa que nem me chama Noemi, mas não, me chama de Mara. Você andar com uma pessoa como eu, ó, fadada a morrer, fadada a passar fome, fadada a morrer, ó. Uau! Aleluia, estou em tempo ainda para terminar essa aula com chave de ouro. Oh, glória! Ó, veja, estou fadada, minhas queridas, estou fadada, eu não tenho remidor. Eu não tenho remidor. A minha tendência aqui é passar fome, ou viver na casa da servidão catando espiga. Espiga que fica da colheita, que deixa cair no chão. A minha tendência é essa, viver nesse nível de casa da servidão e acabar também, talvez até num período de seca, que não vou ter ajuntamento, não vou ter reservas, acabar morta aqui. Então, ó, vaza, dá linha na pipa, monta no porco, dá linha, fica por aí mesmo em Moab. Ai, irmãos, mas a Bíblia diz que Orfa vai embora, mas Ruth tinha um código nela. Falou, olha, minha sogra, peço a você que não me peça, não me instime mais isso, mas não me peça mais isso. Não me peça, porque a verdade é o seguinte, onde tu fores, irei eu. Oh, aleluia. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, eu vou pousar. Se for debaixo do viaduto, eu vou. Se for em qualquer cantinho, eu vou. Olha, teu povo será agora meu povo, eu serei israelita. Oh, glória! E, e o principal, ela diz, eu não vou honrar só você, agora eu vou honrar seu Deus. Eu, como Moabita, ela aceita Deus, o grande, poderoso Deus de Israel. Agora, ele é o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Ah, meu querido, aí vocês sabem bem o desfecho, né? Porque a quem honra, honra. A palavra de Deus diz que, você sabe, Noemi tinha um parente distante chamado Boaz, e toda a história eu não preciso contar, mas aquela mulher acaba se casando com esse Boaz, e não só casando com um homem fazendeiro muito rico, oh, glória, aleluia, quem estava condenado agora morrer sem remidor. Ela não só ajuda a ela mesma com seu código de honra, mas ajuda a sua sogra, porque agora é casada com esse homem fazendeiro muito poderoso, Boaz, o qual essa mulher também moabita se torna ali a bisavó de Davi, a tataravó de Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Aleluia. Queridos, eu vou terminar minha aula hoje somente com um pensamento, uma reflexão. Eu também, pastor Wesley, irmão, me preocupo. Será que essa turma que tem entrado para a rede apostólica, buscado paternidade no apóstolo Éder, ou se não for paternidade, sei lá, alguma coisa, ensino, crescimento, sei o que é, mas buscando alguma coisa no apóstolo e passando por todo o crivo para chegar até lá, ao seu nível de filhos, será que eles sabem o que é o perigo da desonra? Deixo esse pequeno pause de silêncio. Será que o povo está sabendo qual o perigo da desonra? Porque o que eu vejo é pessoas que chegam lá, se chamam de, querem entrar para filhos, se tornam filhos. Aí, anualmente, o apóstolo até chega lá no grupo, na humildade dele, e fala assim, é, 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 olha, quem tiver aí já mais para lá do que para cá, mais desligado do que tudo,
e que já está se aliançando com outro, eu quero orar para abençoá-las, ele com toda a humildade do mundo. Mas será que essas pessoas sabem o que é o perigo da desonra? Ou será que sabem o que eles estão fazendo? Será que estão entendendo o que eles estão fazendo? Queridos, não. Só se aliance se você tiver certeza. Eu, quando procurei o apóstolo Éder, eu queria um pai, assim como encontrei e sou hoje curado, liberto por causa da vida dele. Eu pergunto, você que se aliançou com o filho, o que você faz para honrá-lo? Somente nas festas de Deus que você pega e oferta a ele? Aqui em Caratinga, eu pego o dízimo dos dízimos, que é a junção de todas as entradas da congregação onde eu congrego, todas. E todo mês entrego o dízimo dos dízimos a ele. Nas festas, faço minha oferta. Em Shabat, faço minha oferta. Sei que talvez você daí pode estar falando assim, mas eu tenho uma congregação local, eu tenho um pastor local, e tenho também um apóstolo Éder. Mas agora você tem, então, 2 mentores. E a Bíblia diz, faça participante de todas as coisas boas com aquele que te instrui. Então, meu querido, não sei, ou entregue seu dízimo na sua igreja, faça a primícia ao apóstolo Éder para honrá-lo, ou divida o seu dízimo entre os dois, porque você tá recebendo dos dois. E a Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Eu estou dizendo por testemunho próprio, a minha vida só começou a mudar quando eu passei a cumprir código de honra, porque eu busquei o apóstolo Éder, porque já contei aqui, Deus me mandou por instrução, por revelação, usou muita gente para fundar a Igreja Apostólica Casa do Oleiro. Só passei por uma igreja na minha vida, que foi a Igreja do Evangelho Quadrangular. E mesmo tendo ali algumas coisas que não batiam com a minha visão de trabalho, aquilo ali eu caí numa síndrome do pânico, porque eu dizia, Deus, eu não vou sair, eu não vou correr o perigo de desonrar, a não ser que o Senhor fale. Só saí desta igreja, o qual eu batizei, e o qual eu desenvolvi ministerialmente, porque Deus disse, e eu ainda duvidei. Falei, não, só um eu não quero, não. Quero que confirme mais, porque eu não quero cair no pecado da desonra, para poder fundar a Igreja Apostólica Casa do Oleiro. Mas só que eu vivi um tempo achando, bom, eu sou o fundador, então preciso ter líder acima de mim. Então, graças a Deus, né, que a gente sente até um alívio, né? O negócio de ficar sendo cobrado, etc, etc. Só que eu descobri o que sepultura faz quando você, não que você quando você desonra, mas também quando você não tem alguém para honrar. Quando você não tem alguém para aplicar esse princípio. Aí eu encontrei e procuro cada dia honrá-lo mais e mais, porque, queridos, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, meus amados, eu quero que o Espírito Santo de Deus possa, aquilo que você possa não ter entendido ou que você não tenha assimilado, ou não entrado em você ainda. Porque não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Que ela possa entrar hoje de uma maneira sobrenatural, para que você possa ter na sua vida toda a estrutura da casa da servidão destruída e toda a estrutura de sepultura destruída na sua vida e na sua família. Eu decreto isso em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom ter vocês. Agradeço a todos que puderam entrar e também aqueles que vão assistir depois. Deus abençoe. Com Jesus a todos.